Sim. Sim. Eu tenho uma indignação santa nesses dias, que é como que alguém pode chegar nesse lugar, na igreja. Passar anos, cara, isso me aperta o coração. Passar anos, a gente está cantamos várias promessas aqui que ele está vindo e vai reinar sobre o povo. E a mentalidade dessas pessoas não consegue compreender esse tipo de coisa. Não consegue. Parece até loucura. Às vezes parece que a gente faz da palavra e do evangelho e a gente se porta, cara, como a gente estivesse num sanatório. Porque não é possível que alguém venha 20 anos e tenha contato com o fogo e não saia do fogo queimado. E eu vivi assim, esse que é o grande lance da vida, o grande perigo da vida cristã. Estar num lugar rotineiramente, não ser afetado pelo fogo que você está cantando. Quem está entendendo o que eu estou falando? E isso aqui é algo que tem acontecido nos dias de hoje. Jesus chega para a mulher do poço, lá perto de Samaria, e ela fala para Jesus: vocês são judeus, vocês falam que tem que se adorar em Jerusalém, mas nós adoramos no Monte Gerizim. E aí Jesus corta e fala diretamente para ela: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação foi originada do nosso meio, vem dos judeus. Vocês samaritanos chegaram depois. Mas vocês adoram o que vocês não conhecem. Como é que pode a gente estar falando de Cristo, novo pacto, nova aliança, e pessoas vindo aqui e adorando a Cristo com os óculos e os filtros do Sinai, da lei? Pessoas que estão se desgastando nesse lugar, pegando a vassoura para varrer o chão da igreja e não tem noção do Cristo que estão servindo. E eu sei que não tem noção, porque se você liberar uma palavra atravessada para algum tipo de gente assim, se ela não voltar para o corpo, aí você tem o sinal de que ela nunca compreendeu Cristo. Porque não tem sentido alguém te ofender e você está varrendo, entre aspas, para Cristo, e Cristo que paga o pato, e você nunca mais interage com ele, e você nunca mais volta a falar com ele. Porque se você conhecesse o Deus que tu adora, você ia levar uma ofensa, uma palavra atravessada, e você ia ficar um pouco ofendido, mas depois suas mãos voltariam para a vassoura, porque você entende o Deus que você adora, e você entende que ele é maior do que qualquer tipo de ofensa que jogaram para cima de você. Então eu sei que, e talvez aqui mesmo eu sei que pessoas se ofenderiam e largariam a vassoura e nunca mais voltariam para cá. Porque não conhece o Cristo que adora, porque se conhecesse não ficaria ofendido com Cristo, Cristo não pagaria o pato. Ela pegaria a vassoura e voltava a varrer, a servir, porque quando você tem consciência de que é Ele. Então, a maior declaração, a coisa mais terrível que a gente pode ouvir, é que você pode estar aqui nesse lugar cantando de costas aqui, e Jesus está falando a mesma coisa para você. Eu não estou negando que você não está me adorando. Eu só estou dizendo que você não conhece de forma alguma aquilo que você está adorando. É possível? Ele falou que a Bíblia está falando. E aí você tem Nicodemos. Nicodemos. Cara que foi chamado de mestre em Israel. Chamado de mestre, e ele chega para Jesus, Jesus não começa nem a falar de teologia, ele só começa a falar de coisas carnais. E ele fala para Nicodemos: eu não comecei nem a falar de coisas mais profundas e você não está entendendo minha linguagem. Que será quando eu começar a falar das coisas do alto? Será quando eu começar a falar de verdade aqui? Mestre. A cena se repete e você sabe muito bem que está cheio de Nicodemos aí, cara. Eu temo pela vida desses caras porque nem salvo vão ser. Cheio de informação e zero de revelação. Cheio de Bíblia, mas zero de voz. Cheio de escritura,
mas zero da voz que tirou Elias de dentro da caverna. Porque antes da palavra ser palavra, antes da escritura ser escritura, um dia ela teve que ter sido uma voz. Alguém discerniu, escreveu. Então, se tu quer discernir as palavras, se tu quer discernir as escrituras, esse cara necessariamente vai ter que discernir em primeira voz. Porque foi a voz que deu sentido, que escreveu as escrituras. Quem está começando a entender o que eu estou falando, tem algo mais profundo que talvez não tenha sido revelado a todos nós aqui. Vamos lá. Eu quero ver o espírito da profecia aqui reinando sobre esse lugar, fluindo, como se fosse um rio. A ponto de você esquecer de mim que eu estou com esse microfone, porque você sabe muito bem o que acontece no ambiente que ele está. As coisas começam a se alinhar, o osso começa a procurar outro osso, e você já não precisa mais da minha voz, é o próprio espírito falando no teu ouvido. Não é mais a tua avó, não é mais a dona Zenira que ora para você, você faz um bando de coisa ruim no resto do dia, mas você paga a bênção para ela. Não, é o Espírito Santo não mais de fora para dentro, mas ele falando de dentro para fora com você. Como tem que ser? Como tem que ser? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Mestre em Israel, sabia nada. Chega e para e fala para ele. Você que é mestre de teologia aí, a teologia do pacto, do Talmud, da escola de Léo, você precisa nascer de novo. Você não sabe nada. Nada. E o que tu sabe, tu aprendeu de forma carnal. Isso é uma coisa que a gente tem que ser honesto no espírito para receber. Para Cristo chegar para a gente e falar que a gente precisa discernir. Quem está entendendo? E olha só. É possível tu estar dentro do novo pacto e adorando do Sinai, cara. O que consiste a lei, Moisés, aquela pessoal, aquele clima, aquela atmosfera, aquela era? O que consiste? Qual é a frequência que viaja a lei? Deuteronômio, Deus fala uma coisa, parece que é impressionante. Impressionante. Não precisa botar aqui não, eu vou ler rápido. Deuteronômio 29, 2, 4. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós. Olha isso. Vocês viram o que o Senhor fez na terra do Egito, diante de vocês, a Faraó, e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Dia de hoje. É isso. A lei consiste nisso. Você faz um bando de coisas e rituais e sacrifício e culto de domingo à noite e conferência de jovens e tudo. Mas o Senhor, na medida que Ele percebe que não existe fome nem sede, você permite que o seu coração não tenha discernimento de nada daquilo que você provou. E esse era Nicodemos, e isso talvez possa ser você. Indo, voltando nesse lugar. E não entendendo nada. Uma vez eu estava querendo conhecer Ele. Tive sede, tive fome. Fui procurar o Espírito. Não da boca de pastor. Eles podem cooperar com o Espírito que eu quero buscar. Mas eu fui pessoalmente, eu fui na fonte. Sentei no móvel. Abri a Bíblia. Salmo 119, 18. Bota aí, por favor. E eu desesperado no meu santo desespero, na minha santa agonia, Deus me fez abrir em Salmo 119. E eu clamei, caraca, que o Senhor te leve a clamar isso. Nunca mais eu fui o mesmo. Desvenda os meus olhos, para que eu comece a contemplar o que tua palavra está falando. Tira a venda dos meus olhos. Aquele véu que Cristo rasgou, espiritualmente está sobre aqueles que não têm sede e fome, mas mesmo assim quer ficar vindo à casa de Deus, fazer sabe-se lá o quê. Esse tipo de véu está sobre esse tipo de pessoa, e estava sobre mim. Mas aí tu escuta o chamado do Cordeiro, e algo começa a mudar dentro de você, de dentro para fora. E começa a te agonizar, sabe? Você começa a perceber, você começa a falar, eu preciso parar de ir naquele lugar e parar de não discernir tudo aquilo que o pastor fala domingo à noite.
Porque até isso você sabe que é obra do Espírito Santo, porque a gente é tão ruim, tão ridículo, tão aleijados espiritualmente, que nem para sair, para ter esse tipo de raciocínio a gente presta. É ele que ativa essa indignação. Quem está entendendo? E aí, eis o grande dia que o Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça, do juízo, mas também da conformidade. Ele pega e começa a despertar em você. Quando é que eu vou parar? E aí você se pergunta, isso é obra do Espírito. Por que eu tenho que ficar lendo Bíblia, postando no Instagram e nunca postando a interpretação? Porque parece que tem algo dentro de mim que me proíbe de discernir aquilo que eu estou lendo. Ou será que nunca ninguém parou para pensar e chegou nesse estágio da tua vida? Aí tu posta lá. Por que não posta o significado? Por que tem algo, um espírito entorpecedor dentro de você que não te deixa? Carne precisa ser rasgada pelo fogo do Espírito. Como Cristo se rasgou na cruz e abriu um novo acesso para o Pai, você precisa se apossar e sair desse lugar. Escritura, Bíblia, conhecer. Conhecer. Desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais. Conhecimento, a partir daquele dia, mas a partir daquele dia, o conhecimento de Deus foi progressivo na minha vida. Eu percebi que alguma coisa tinha começado a mudar. Tive sede, fui para as Escrituras, quis entender quem Ele é. Tenho conseguido conhecer. E, por favor, você que está aqui nesse lugar, nosso papel como Mevã de São Gonçalo é pegar você pela mão e fazer você ver a mesma coisa que a gente está vendo. Pega e sobe no monte, vem comigo. Vem que eu vou te mostrar. Eu posso te mostrar porque eu já vi. Afinal, testemunha, para ser testemunha, tem que ter visto e provado de alguma coisa. Então, quando você sair dessa conformidade, parar de ficar lendo a Bíblia para bater meta no dia, e você não entende nada daquilo que você está lendo, quando o espírito de conformidade sair de você, Cristo vai te visitar, tu vai pirar, nunca mais vai ser o... Ele vai falar pessoalmente. Pessoalmente. Essa tem que ser a ânsia do teu coração. Fazer a minha figura sumir desse lugar e ele vir te tocar onde você está sentado. Você tem que clamar por isso. Chega de mediador. Chega. E aí? E aí? Esses... Well, sim. Fique de pé, por favor. Bem sucinto, bem preciso, bem rápido. Eu não vou enrolar muito. A minha oração aqui é para que você pare de ficar parasitando a igreja, porque se você não tem o Espírito Santo, tu nunca foi um membro. Se você não tem o Espírito Santo, cara, você está perdendo tempo, você está parasitando, você está só sugando. Eu creio que o Espírito Santo quer fazer você um membro ativo do corpo dele. E para isso, cara, não vai ter igreja que vai sobreviver no fim dos tempos que não seja batizada e cheia do Espírito Santo. Sabe, eu sou um cara tão preciso, tão na fonte, que eu não quero nem, apesar de que eu possa fazer isso, chegar diante de você e impor a mão. Porque se você está pegando um pouquinho da ousadia que eu estou anunciando aqui,
Você vai ser sábio o suficiente para chamar ele da onde você está mesmo e ele vir e vai falar alguma coisa com você. Estou falando de palavras, visões, revelações não só da pessoa do Cordeiro, mas revelações do seu passado. O Deus que dá significado ao teu passado para você poder caminhar direito diante dele. Quem crê nesse negócio? E aí você fica com aquele bando de interrogação sobre o teu passado, porque isso aconteceu. Cristo é o sentido, o significado, ele vai vir, quando ele vir, você começa a entender. Agora eu entendi porque isso me aconteceu, agora eu entendi porque isso, sofri isso aqui. Ele é o Deus de transformar a maldição em bênção para você caminhar forte e vigoroso diante dele. Vigoroso diante dele. Então eu quero repartir o espírito da profecia nessa noite, para você parar de depender de pastor, de presbítero, de bispo. E agora eu vou te contar uma novidade. O Espírito que foi derramado sobre nós. Ele não diz, derramarei o meu Espírito sobre o presbitério da igreja. Derramarei o meu Espírito sobre o bispo que terminou o seu seminário de 6 anos e agora tem muita informação para poder trabalhar na obra do Senhor. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão. Criança, porque se criança se identifica com outra identidade de gênero, se criança com 4 anos está cheia de Satanás, então a gente vai ver criança com 4 anos cheia do Espírito Santo de Deus profetizando também. Porque se da boca sai falando uma baboseira dessa de que ela é outro gênero, não sei o quê, agora na nossa geração é a hora de ver criança também com 4 anos falando, e eu sou filho de Deus. Ele fala que é isso, ele fala que é mulher, ele fala, mas o Espírito Santo, papai e mamãe, me visitou no meu quarto, porque se Zé Pilintra pode visitar também com criança, então o Espírito Santo, o nosso Cordeiro, também pode visitar. Então é isso que a gente vai começar. Tudo isso graças ao Espírito, que não é derramado exclusivamente sobre quem tem título, sobre quem tem credencial. O Espírito é derramado para quem tem sede. Quando você buscar, tu vai entender tudo que eu estou falando aqui. Você vai abrir a Bíblia e as palavras vão saltar como se fosse fogo dentro de você. Uma ligeira chama vai começar a brotar no teu peito. Você vai achar que fica maluco. Você só está andando na nacionalidade do Espírito, na identidade do reino. Vai ser colocada uma nova boca sobre você, uma nova língua, um novo jeito de falar. Como eu na padaria, quando fui cheio do Espírito Santo, no caminho de casa para a padaria, maluco, dando glória a Deus, não sabia falar em língua, não sabia nada. Entrei na fila, não sabia o que estava acontecendo comigo. De aquele dia em diante, nunca mais foi o mesmo. Parando em qualquer esquina, praça, e quando tivesse a maior ameaça, mais a vontade de parar para pregar o evangelho, sem medo de maconha, sem medo de bandido, a maior aventura era quando a ameaça estava maior. E aí eu chegava lá e derramava, não interessa o que vocês estão fumando, não interessa o que vocês estão falando, o que interessa é que agora eu quero de todo mundo de olho fechado, porque o Espírito Santo que caiu no meu quarto horas atrás, vai cair sobre vocês também. E de repente vai sair esse negocinho que você está segurando, que está viajando, e você vai descobrir que é uma falsa viagem. A viagem verdadeira está chegando, eu vou te dar. É mais ou menos isso. Tem algo a ser derramado sobre nós. E eu não vou ficar satisfeito se você não fizer prova daquilo que eu estou falando. Tem que parar de bobeira. Culto, milhares de cultos acontecendo agora em São Gonçalo. Alguém legitimamente sedento tem que falar, eis-me aqui, eu quero ouvir pessoalmente, chega de ouvir da boca do pastor, eu quero discernir o que esse cara está falando. Se a Bíblia foi escrita para mim, eu quero entender. Se ela foi escrita para mim, se é uma carta de amor de Deus para os seus filhos, por que eu não entendo? Por que eu não quero entender? Esse que é o lance. O que você estava fazendo até agora que você nunca manifestou o desejo de conhecer a carta de amor que foi escrita para você? Não, o Espírito Santo, derramarei, promessa, Joel 2, o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens profetizarão, vossos filhos terão visões. Até sobre os servos dos servos derramarei o meu Espírito. O menor dos menores que tiver sede, que quiser clamar, vai receber. Vai receber. É promessa. É promessa. E quem que vai? Quem que é? Quem que ele chama? Quem que ele chama? Ele chama. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu povo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Ele é tardio em irar-se e grande benignidade. Quem sabe
não vai voltar e se arrependerá. Tocai a trombeta em Sião. E aí ele fala, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reunir os filhinhos e os que mamam. E a gente priva as crianças de entender algumas coisas que se passam no culto, mas aqui para a Assembleia do Senhor, que está prestes a ser cheia do Espírito Santo, reunir os filhinhos que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Está parecendo algo urgente para você? Está parecendo que ele está parando todos os setores da sociedade, das famílias? É isso, ele só atende pessoas que consideram ele como a primeira coisa a ser feita, como urgente. Buscai ao Senhor de todo o coração. É o único tipo de busca que ele tem compromisso e responsabilidade em atender. Quando ele enxerga alguém que o busca de todo o coração, não 75%. Então, quando ele está, você deve estar percebendo que através dessa leitura algo urgente está sendo requerido. E é sobre esse tipo de pessoa que considera ele como algo urgente. É o tipo de paixão que considera como algo urgente. É esse tipo de pessoa que ele vai se derramar. Ele tem que ser o primeiro. Nós vamos fazer ele ser o primeiro aqui nessa casa, cara. Ele tem que ser urgente. Se não é urgente, você não está entendendo o Evangelho. O Evangelho flui numa frequência de urgência. Porque não me diga que não. Não vem com essa coisa de que não, temos que ser equilibrados. Porque no ensino médio Deus sabe como você era apaixonado por aquela garota. E Ele sabe aquilo que você tinha capacidade de fazer em nome daquela garota. Você fazia a loucura que você nunca se imaginou fazendo por causa de uma paixão temporária. E agora, por causa do Espírito Santo, você vai ficar colocando desculpa. Pelo amor de Deus, onde está o povo urgente que foi chamado para uma assembleia para ficar diante dele até que ele venha? Cadê a urgência? Você pega a mesma urgência do ensino médio e aplica para o Espírito Santo para você ver a bomba que ele vai derramar sobre a tua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? O amor de um homem para uma mulher é uma figura de um amor superior. É um outdoor, um retroprojetor de um amor que você foi feito para ter. E não é homem de mulher. Você sabe de quem eu estou falando. É o amor de Cristo para sua noiva. Aquele fogo tem sentido e ele tem uma aplicabilidade no lugar certo. Aquele fogo não era para ser feito de carne para carne, é de uma carne para o espírito, aí tu vai encontrar o sentido. Cara, ele quer derramar o espírito dele sobre nós. Sobre nós. Sobre nós, dentro de nós. Chega de você ser emburrecido com as coisas do Espírito Santo. Espírito da profecia. Antes de vir o Espírito, sempre vem o profeta. Você não se sujeitar ao Espírito da profecia, que é o Espírito Santo. Jesus vai pregar na tua sinagoga e você não vai saber que é Deus que está pregando. Porque o que eu acabei de falar aconteceu 2024 anos atrás. Você fica falando, vem Deus, vem Deus. Sua preocupação não tem que ser essa. Sua preocupação tem que ser depois de ele vir. Será que eu vou discernir? Porque para pensar, 2024 anos atrás, Deus parou de falar na Bíblia e veio pessoalmente pregar na igreja. E as pessoas viam Deus pregando, Jesus, e falavam, cara, parece que não prega muito bem não, né? Acho que Nicodemos prega melhor. Olha o que a falta de um batismo de dentro para fora do Espírito Santo faz. O santo dos santos pode vir na tua cara e você não perceber. E é por isso que tem uma pessoa a 5 centímetros de distância de outra. Uma está recebendo para caramba e a outra não está conseguindo entender nada. Por quê? Soldado romano fugiu, não discerniu nada daquilo da tumba lá de Cristo. Ninguém conseguiu ver. Mas Maria conseguiu discernir. Por quê? No reino de Deus, o seu olho só consegue enxergar aquilo que teu coração já enxergou primeiro, cara. O Senhor não vos deu o coração para entender. Tu vai ver. Não interessa. O meu marido é bêbado. Se o Senhor visitar ele, ele vai. Não vai. Porque os olhos só veem no reino de Deus aquilo que o coração discerniu. Então não peça para Deus visitar ele. Peça para Deus acabar com o coração dele, rasgar ele. E aí ele vai ver o Espírito Santo. Derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Quem que mostrou Cristo para a sociedade? O Espírito da profecia alocado na figura de João Batista. Sempre precedido por profeta. E aí você vai ver no Antigo Testamento todo, sinônimo de profeta era trombeta. Trombeteiros. Atalaia. Então, quando ele está falando tocar a trombeta em Sião, ele está falando aqui, chamem os profetas. Chamem os profetas porque eu vou discernir, eu vou liberar o meu espírito. Então, o lance não é
falar, os dias melhores foram os dias passados, hoje já não tem mais. Não. No meio da trupe de João Batista sempre tem discernimento de quem é o cordeiro, porque ele sempre sabe onde está passando o cordeiro. Então começa a seguir um povo profético. Não, a gente vai começar a seguir esse povo. Aqueles que estão cheios do espírito da profecia, que é o Espírito Santo, eles pode estar o caos comendo solto o Império Romano, mas ele sempre vai falar, o cordeiro está aqui. Ele vai ter olhos para ver, olhos espirituais. Você pode falar que o Império Romano é ameaçador, mas eu, com os meus olhos espirituais, estou vendo, o Cordeiro está aqui. Eu, com o espírito profético, com o espírito de Isaías 40, eu consigo discernir onde ele está. Todo esse tipo de pessoa que fala que os melhores dias já se passaram, que a cura era no passado, que os milagres eram no passado, eles perderam o Cordeiro da geração atual, porque Deus nunca deixa uma geração sem a manifestação plena do Cordeiro. Jesus não fica fraco em tal geração. Quem fica fraco é você. É o teu entendimento. Só fala muito de um teólogo chamado Agostinho de Hipona, mas não fala que ele já estava quase virando incrédulo, deixando de acreditar em milagre. Deus teve que levar ele em Milão, e lá ele teve uma cena com milagre e voltou a crer, porque se fosse por ele já estava ficando incrédulo. Com essa história de os grandes dias já se passaram. A função do profeta é em toda geração, não interessa o nível de iniquidade, falar, eis aí o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro. E o lance é que não dá para falar eis aí o Cordeiro e eis aí Lula ao mesmo tempo, né? Porque você tem que escolher a perspectiva. Ou você foca onde Satanás está se movendo, ou você escolhe onde o Espírito Santo está se movendo. As duas coisas não dá para fazer. Não dá para encher a boca de crítica e de intercessão. Você nunca vai ver Deus usando alguém em intercessão que seja crítico. Porque para intercessão... eu não vou falar disso outro dia. Mas quem está começando a entender o que eu estou falando? Quem está começando a entender o senso de urgência de Joel 2? Eu posso se reservar outro dia para falar desse negócio, que eu percebi uns negócios sobre esse livro muito bom também. Mas o que eu quero que aconteça aqui nessa noite é que o Espírito seja derramado sobre os servos, os filhinhos, as filhas, não sobre os entendidos. Graças te dou, Senhor, Lucas 10. Porque escondeste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos e simples de coração. Eu amo isso no reino de Deus. Eu amo o fato de que os caras que estão no TSE agora não conseguem discernir nada da palavra, mas se você for ali no Feijão, no Coruja, você vai encontrar a Dona Zenira. E a Dona Zenira tem vários segredos da parte do Senhor Jesus que homem nenhum do Tribunal Superior Eleitoral poderiam compreender. E a Dona Zenira só tem até a quarta série. Porque escondeste essas coisas dos sábios entendidos, mas revelaste aos pequeninos de coração, simples de coração. E vai morrer sem saber. E a Dona Zenira vai pagar as coisas dela, vai ter problema de falta d'água, mas nunca vai faltar a medida e a porção do Espírito. Segredos estão sendo revelados para ela agora. Você vai na casa dela pedir oração, ela fala, já sabia, Deus me falou, meu filho, pode se chegar. É assim, Espírito da profecia. E os vossos filhos profetizarão, falar da parte de Deus, falar a linguagem de Deus. Não mais burro para aquilo que o pastor fala, nem para as escrituras, mas alguém cheio do Espírito de dentro para fora. Vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte. Ricardo não está aí, né? Se ele não estiver ocupado, chama ele. Simples, é simples. Nós só vamos pedir para Deus ativar. Eu quero crer que você é convertido. Eu não quero falar que você não é convertido. É algo muito forte. Mas eu quero crer que você era alguém que até hoje não tinha sido propriamente despertado para o poder e o fluir do Espírito. Para o poder e o fluir do Espírito. Então, aqueles que desejam, em nome de Jesus, eu vou chamar um pouco ele ali no teclado. Eu vou chamar, acho que ele vai me ouvir. E aí o Carlos e o Ricardo vão auxiliar você, orando, impondo mãos e abrindo brecha até para o espírito de discernimento, de dons, ou visão fala, porque eu quero que o Espírito Santo, hoje é bem simples, só ativar a gente.
parar com essa conformidade demoníaca, porque conformidade é engraçado, a gente exige dos nossos filhos, não, tem que passou de ano, não sei o quê, mas a gente fica 20 anos sabendo a mesma coisa de Cristo e do Cordeiro e você não se cobra da forma que tu cobra a escola do teu filho. Tu fica 20 anos em águas paradas, com o mesmo entendimento, gravando de cabeça o mesmo versículo, e tu não exige a mesma preparação que tu exige para o teu trabalho, para você progredir nessa vida, se é que isso existe, e tu não exige essa progressão para a tua vida com ele. Que povo hipócrita é esse? Que tipo de povo hipócrita é esse? Mas uma coisa é certa, quando o João Batista resolve queimar e arder, ele nem vai à multidão, é a multidão que vai de encontro a ele no Rio Jordão. E é assim a igreja. Sabe por que a gente enche alguns lugares e está cheio de senador evangélico? Eu vou te contar o segredo, não é Deus não. É porque a falta de poder faz a gente encher número. Porque quando a gente está na posição, a gente não vai até eles. É eles que vêm até a igreja profética. Como vim com João Batista. O que eles vinham fazer? Eles só vinham queimar. Basta um posicionar para fazer alguma arruaça. E a gente não tem poder e não tem posicionamento suficiente, aí tem que botar uns 300 lá e não faz nada daquilo que um posicionado poderia fazer. Quem está começando a entender o que eu estou falando? Então, quando o espírito da profecia vier sobre você, vai ser semelhante a João Batista. Você não vai precisar gritar na cara de setor da sociedade nenhum. Quando você queima, ele sabe que tu está queimando. Ele sabe que tu está queimando. E quando o ambiente está cheio de fogo, tu não precisa botar uma plaquinha de neon, saia pela saída de segurança lá no fundo, não. Se aqui começar a pegar fogo, tu vai saber que está pegando fogo. Tu vai se mover. João Batista, João 5, era a lâmpada que ardia e iluminava. E vós, por um momento de tempo, decidisse se alegrar na luz dele. A gente vai queimar. E a gente vai precisar berrar na sociedade aquilo que ela tem que fazer, deixar de fazer. Eles vão vir até nós como vieram João Batista. E aí, quando o soldado vier, o que eu tenho que fazer? Para de exigir, carregar uma... E aí eu falo, publicano vai vir, cobra o imposto. Para cada setor da sociedade tem uma palavra. Mas quando tu queima, tu não precisa ir até eles. Eles vão vir até você. Então nós vamos clamar aqui pelo Espírito da profecia. Você que quer algo além. Nada mais, nada menos do que o Espírito da profecia. Para parar de ficar indo em culto evangélico. E começar a saber o que Deus tem para você nessa geração. Qual é o teu papel aqui. Para você que quer o Espírito para discernir a voz de Deus. Vamos vir aqui na frente. Você pode se achegar mais à frente. Nós vamos orar com você. Vamos ver se nós conseguimos fazer um pequeno ajuntamento aqui na frente. E vamos clamar a Ele. Clamar a Ele. Você pode se achegar. E o Ricardo e o Carlos, a quem sentirem, vão orar aí. E o que nós vamos pedir é para que o Espírito Santo, como diz em Salmo 119, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Desvenda os meus olhos.